Pessoal, então estamos aqui, acabamos de sair do nosso painel sobre ESG no Taquara Summit. Estou aqui super bem acompanhado, né, da Vanessa, diretora de ESG, né, da Haterlog, é uma das principais aí, players logísticas, né, do Brasil. Também aqui com o Francisco, né, também da área de sustentabilidade, recursos humanos, DHO, né, da Soprano. Então, uma grande honra estar aqui com eles. E a ideia é a gente fazer um segundo tempo aqui, né, bater um papo sobre o tema que nós estávamos tratando no painel. Então, começar, né, a gente acabou lá isolando um pouco as coisas, né, a Vanessa falou muito do E, né, o Francisco falou muito do G. Daqui a pouco a gente bater um papo aqui e dar um pouco de espaço também para talvez vocês falarem das outras letras aí, né, e falar um pouco de como vocês têm trabalhado esse assunto, né, nas empresas aí, né. Perfeito, bom, vou puxar a fila, né, a mulherada aqui representando as mulheres. Bom, acho que já puxando esse gancho, né, a Hater, então, ela é uma empresa de logística, né, e a gente, desde 2021, a gente vem traçando uma estratégia de sustentabilidade, né, no nosso negócio. Hoje a gente é líder em logística verde no Brasil, né, então é uma empresa gaúcha, mas a gente atende grandes players, desde multinacionais até empresas menores e que de repente querem dar o seu primeiro passo ali na migração para tecnologias alternativas, né? Tem alguns cases bem interessantes de empresas que uniram a logística pensando desde abastecimento de fábrica até a expedição do produto final. Em muitas empresas, as visões, né, as áreas são separadas e para o ESG dar certo, a gente tem que olhar no âmbito global, né? Eu sempre falo isso, que tem que pensar fora da caixa. Então foi assim que a gente conseguiu ter sucesso em diversos projetos, né? Cito exemplos como, por exemplo, L'Oréal, Natura, Suzano, até uma empresa de origem familiar e que tem um caminhão na frota, mas eles têm um objetivo de ter uma certificação B, que é, por exemplo, a Baruel. Né, eles faziam uma rota diária, um caminhão que ia todo dia, batia e voltava, e eles, poxa, vamos tentar migrar esse caminhão para uma energia alternativa, e buscaram a Hater. Era uma empresa que a gente não tinha relacionamento, e aí que tá o pulo do gato, quando o ESG também é negócio, né, então a gente não tinha relacionamento, e a gente conseguiu compor com eles, trazendo alternativas para aliar a sustentabilidade com produtividade e uma operação aí de sucesso. Então, acho que esse é um pouco assim do que são as vivências no dia a dia, no ambiental. Na questão social também tem muito trabalho, é uma mão de obra, né? Hoje são mais de 1.000 motoristas. Então, a gente tem que fazer desde a formação do motorista, dar oportunidade para motoristas que ainda não têm experiência com um ativo de mais de 1 milhão. Né? Então tem toda essa questão de risco que a gente tem que considerar e trazer oportunidade para todos, que eu acho que é isso que a gente, como empresários, né, como empresas, a gente pode proporcionar. Então é mais ou menos isso. É uma coisa que chama a atenção, Vanessa, vocês têm um quê de ousadia muito grande nos movimentos que vocês fizeram, né? Vocês foram pioneiros nessas implementações de combustíveis verdes, alternativos, e se pudesse falar um pouco sobre isso, assim, né? Porque em algum momento vocês tiveram que tomar risco. Falei, não, vamos acreditar e vamos fazer, né? Então, como é que é esse momento, assim, né, Perfeito. O que a gente entendia? Se a gente fosse comprar um caminhão ou dois, ia para tirar uma foto pro LinkedIn e oferecer para um cliente. Agora, se eu tenho na minha estratégia que eu quero ser líder naquele negócio, iniciar uma jornada nesse sentido, a gente teve que dar um passo bem ousado. Na época, nem a Scania, que hoje é o nosso principal fornecedor de caminhões a gás, né? A gente tem a maior frota deles do mundo. Não é nem do Brasil. A maior frota de caminhões a gás do mundo da Scania é da Hater, né? Até porque a Europa ela é muito mais pré-elétrica. Você falou uma coisa, eu vou te fazer. Pode? Vamos fazer a troca aqui. Você falou um pouquinho sobre comprar um caminhão, né? Ou seja, essa decisão ela envolveu risco. Como é que foi essa jornada, assim? Então, nessa época nem a Scania acreditou que a gente ia fazer 124 unidades em um único pedido.
foi a nossa primeira aposta. Agora, por que o número 124 eu já não sei. Mas a gente entendia que tinha mercado. Uma baita aposta. Uma baita aposta, né? Então, foram mais de 150 milhões em uma única tacada, em um único investimento. Claro, foi chegando faseado, né? A gente tem muitos players que apostaram conosco, então diversos bancos também começaram a olhar para a jornada de sustentabilidade, né? Como que eu vou apostar? Tem o próprio Itaú BBA, que é um grande parceiro nosso. A gente estava num evento deles com o CEO na semana passada, o CEO do BBA, anunciando 1 trilhão de investimento em sustentabilidade. Então, hoje no Brasil, eu como gaúcha falo umas expressões meio chulas, né? Boi lento toma água suja. Então, a gente tomou água limpa. É claro que a gente sofreu, né, por diversas... Enfim, essa jornada é complicada, assim, como toda inovação, tu tem muito aprendizado, né? Mas acho que foi uma aposta que se a gente não fincasse o pé, a gente não estaria aqui hoje. Muito legal, muito legal. Legal. E na Soprano, Francisco, assim, as questões... Tu falaste bastante no nosso painel sobre o G, né? Mas o G, falando um pouco geral, né? Não, acho que a gente, mais ou menos na mesma linha da Vanessa, né? A gente, empresa de 71 anos, atuante em 5 segmentos: material de construção, utilidades térmicas, moveleiro, né? Energias renováveis e refrigeração. Então, esse é um espectro bem amplo, né? Então, a nossa jornada com a SG também começou em 2021, né? E aí, obviamente, que a gente tem características dos nossos negócios que automaticamente nos conectam diretamente com questões ambientais e também com as questões relacionadas ao social. Vou te dar um exemplo. A nossa produção ela consome muita energia, né? A gente tem 5 fábricas, né? Então, Mas em Caxias? Uma em Farroupilha, uma em Campo Grande, 2 Farroupilha, uma em Campo Grande e uma em Caxias. 13 em Farroupilha. A gente tem um complexo bem amplo, né? Então, a gente tem alguns objetivos, e aí, obviamente, que a inovação entra dentro dessa jornada, né? De produzir cada vez mais com sustentabilidade. Então, a gente consome muita água, consome muita energia. Processo produtivo. Né? Processo produtivo. É um trabalho muitas vezes repetitivo que uma mão de obra não qualificada está cada vez mais difícil de achar e não quer fazer. Então hoje a nossa jornada de sustentabilidade ela vai versar muito sobre isso, né? Como gerar engajamento dessas pessoas com ações efetivas de melhoria de condição de trabalho, melhoria de benefícios, enfim, realmente transformar o ambiente num ambiente interessante. A gente investe muito em liderança, estamos investindo demais em liderança, para que exista a cultura da sustentabilidade, né? Porque isso é bom para o negócio, isso é bom para o ambiente, isso é bom para todas as frentes, né? E é bom para o bolso, né? Outro ponto que é a questão da análise de risco, que é muito importante. Então, uma parte relevante dos nossos produtos e insumos vem da China e de outros países. Estamos vivendo aí um momento bastante tenso, né, de tarifas e tal. Inclusive, um dos nossos segmentos ele é afetado diretamente pelas tarifas americanas que estão surgindo, contexto geopolítico, dólar. Então, a nossa jornada ela vai na linha de encontrar oportunidades, seja para dentro, seja para fora, com parceiros e com clientes. Então, a gente vem tentando conectar algumas linhas de negócio que conversam, né? Então, estou falando de refrigeração e eu estou falando de fotovoltaico, né? Ou seja, energia limpa, talvez para abastecer algumas das nossas frentes com clientes que vão versar e vão entregar refrigeração. Isso pode ser uma oportunidade. A gente já tem alguns exemplos disso. Então, entendendo as sinergias ali entre os entendendo sinergias entre negócio e principalmente entendendo riscos para poder investir num mercado que ele ainda é volátil, né? Então, Sim. Existem alguns mercados onde a gente opera que são mercados consolidados. O mercado da construção civil é um mercado de transformação, né, de material de construção, mas é um mercado consolidado, enquanto que energias renováveis, energia solar ainda é um ambiente
bastante flutuante, né? Sim. Então, E você nossa- tem metas para cada escopo já? sim. Sim, e hoje a gente tem seis grandes objetivos, né? Então, para cada um deles a gente tem duas ou três metas concretas, né? Então, redução de energia, né? Consumo de energia, ou seja, produzir o máximo possível, o maior número de UEPs, né? Que são unidades que é como a gente mede a nossa produção, né? Com menos energia, menos consumo de água, engajamento, turnover é um objetivo, liderança, qualificação de pessoas é um objetivo, segurança, então a gente tem um ambiente também de muito risco, correto? Então, algumas das nossas fábricas têm um grau elevado de risco, então tem toda uma governança em cima disso. Então tudo isso é sustentabilidade. Perfeito. Sei quanto tempo que já deu o nosso... Oh. Como é que eu esqueci o nome dele? Amigo. Ué, quanto tempo já deu? 12. Vocês acham? Tá bom, né? Tá bom, tá lá. Acho que tá bom finalizar de alguma forma. Bem. Aí, sim. Isso. A sua mensagem é esse. Conhecemos aqui um pouco dessas duas empresas. Isso, feliz. Última viagem pro teu assado. Boa. Obrigado por levar. O comercial, né, cara? Comercial, velho. Então, pessoal, a gente teve aqui a honra, né, de conhecer um pouco dessas duas empresas, desses dois profissionais aqui, incríveis, né? Eu aqui como representante da Ecovalor, consultoria e sustentabilidade, e também da ESG Tecnologia, a gente tem a honra de caminhar na jornada ESG ao lado, tanto da Reiter quanto da Soprano, e de perceber, né, todos os ganhos aí e crescimento que as empresas estão tendo, olhando para esse viés do negócio, né? A gente agradece e todos nós aqui ficamos à disposição de vocês, precisarem de alguma coisa, de alguma troca, conta com a gente. Obrigado.